Opa, já estamos ao vivo, chegamos. Maravilha. Hoje a gente vai receber o Marquinhos, pastor Marquinhos Ernesto Taguatinga. Então você que vai acompanhar a live depois, nosso convidado é o Marquinhos Ernesto. Esperando aí o pessoal chegar para a gente iniciar nossa live com ele. Já chegou, daqui a pouquinho eu já te divido tela com você, Marquinhos. Esperar o pessoal ir chegando. E aqueles que vão chegando vão mandando o aviãozinho. Então hoje o nosso tema vai ser sobre relacionamento virtual. Muita gente até pensou que era questão de namoro virtual. Relacionamento no sentido de relacionar-se mesmo, como pessoas, como igreja. A troca, né? Que pode ocorrer do relacionamento interpessoal para um relacionamento meramente virtual. Então a gente vai falar sobre isso hoje, é bem interessante. Queria que você estivesse conosco. O Marquinhos tem muita coisa para falar a esse respeito e queria mesmo que você convidasse também as pessoas para estar conosco nessa live de hoje. Então você que já está aí, por favor, manda o avião, manda a pipa, manda o triângulo, como você quiser chamar, a asa delta, para a gente falar hoje sobre essa questão de relacionamentos meramente no campo virtual, substituindo o relacionamento pessoal, interpessoal. Vou dar um tempinho para que a galera vá chegando. Está chegando aí o pessoal. Giovana, Marquinhos já está conosco, nosso convidado, Aitana, Miguel, pessoal lá do Cordeiro Auto Service, cuida do nosso carro aí, Deus abençoe, meu irmão. Valdir Benevides, Deus abençoe. Débora, acho que é a namorada do Marquinhos, Deus abençoe. Josiane, Denise. Valdir é o pastor Valdir, né, pastor Valdir? Deus abençoe. Minha mãe chegou. Vou dividir tela com o Marquinhos já. A gente já vai começar a conversar. Estou mandando. A gente vai começar então a conversar. Opa! E aí? E aí, grande Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá aí esses dias aí de pandemia Ruim, ruim? ruim demais. Não aguento Esse- mais. Isso é complicado, mas vai passar. Assim a gente Vai, em espera, nome de né? Jesus. Marquinhos, enquanto isso, vai se apresentando para o pessoal. Quem é você? É da Igreja de Deus de Taguatinga, não é? E aí vai. Acho que está dando um eco do áudio aí. Mas se apresenta aí para a galera aí, o pessoal te conhecer, quem não te conhece. Então, galera, eu sou Marquinhos Ernesto, sou pastor da Igreja de Deus Taguatinga Sul. Para quem me conhece, para quem não me conhece é o mesmo nome. Sou Marquinhos também, mas precisa me chamar de pastor não, pode me chamar de Marquinhos mesmo, tá em casa. Tenho Sou pastor já tem 10 anos, fui consagrado a pastor com 19 anos. Pa- Tenho 29 anos hoje em dia.
É estranho, né? Você vê um pastor de 29 anos que já tem 10 anos de ministério. Graças a Deus. Mas já tenho 10 anos de ministério já, graças a Deus, na luta, seguindo com fé, de fé em fé, de vitória em vitória. Sou um grande amigo desse cara aqui que eu admiro demais a conta. Já tentei trazer ele aqui para pregar no congresso aqui dos jovens, não deu certo as duas vezes por causa da empresa, né, que o senhor teve a sair. Isso. Foi Mas se na. Deus quiser, um dia vai, Vai vai dar dar certo. certo. E nosso sonho também é te trazer aqui na Bahia, rapaz. Eu tô ansioso. Eu já preguei em alguns lugares aí na Bahia. Foi. Foi. Já Barreiras, preguei em Irecê, Bahia? É. Irecê, Bahia. Tem até um pessoal de Irecê aí acompanhando a gente. Aí, ó. Já preguei lá em Irecê, já preguei. De repente tem alguém aqui que me conheça. Já preguei em Mambaí, é Bahia, né? Não, né? Mambaí, Goiás. É Goiás, né? É, então foi só em Pastor Irecê mesmo. Everardo. Isso. Cara, eu Mas aí lembro de vai. uma pregação. Teve uma vez que eu trouxe o senhor para pregar aqui, num culto de missões. Foi. Preguei uma vez em Taguatinga. Eu lembro de uma pregação do senhor. O senhor falou, vira pra Senhor, não, cadeira. rapaz. Você mesmo. Quebra esse Você negócio. falou, você falou, vira pra cadeira e fala, olha cadeira, você é só pra sentar. Lembra? Foi, não. Mas se assim foi, tá valendo. Sai do Lembra banco. não? Sai. Não, não. Dessa não. Você Foi é lá em só pra sentar. Taguatinga? Foi. Tipo, falando pra galera que dá importância de você ser um crente ativo, né? Um cristão ativo. Não ser só um cristão de banco. Você vê como é que ficou na minha cabeça. Olha o tanto de tempo que Pois tem. é, rapaz. Tem vezes que eu invento cada coisa que algumas são boas e outras a gente vai vendo no Facebook é bom para isso, né, rapaz? A gente vai vendo as publicações que a gente fazia há 5 a 10 anos atrás, põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu Tem algumas que eu escrevi isso, apago quando eu vejo. eu fiz. É bem complicado. Mas, Marquinhos, vamos lá. Obrigado aí por tudo. Eu lembro da vez, eu lembro que eu preguei aí sobre. Não lembro dessa parte, mas eu lembro que eu preguei sobre Isaac, o negócio dos postos, se eu não me engano, foi isso. Eu ministrei Foi, eu aí. acho que foi isso mesmo. É, foi muito bom. Mas vamos lá para o nosso tema da live, pessoal, chegando, né? A gente tem pouco tempo aí. A gente sempre quer fazer aqui uma fase, 40 minutos, 45, para não ficar cansativo, mas a gente está sempre Aham. estourando uma hora e às vezes até com segundo tempo. Mas vamos levar aí. A gente está observando já antes da pandemia, a gente, como pastor, nós tínhamos um desafio e falando de você, eu sou fã dos seus textos, né? Sempre vejo ali, faço questão de ler, de acompanhar. Você escreve os negócios muito, muito bons, bem atuais. E você fala muito sobre essa questão, né? De ser sincero, de ser verdadeiro, essa questão do social, essa questão do personagem. Antes da pandemia, nós tínhamos um grande desafio, que era justamente essa questão de muitas pessoas estarem trocando um relacionamento pessoal, interpessoal, o abraçar, o estar junto, para amizades virtuais, né? Ela estava muito mais no ambiente virtual do que no ambiente pessoal. E agora na pandemia acaba que isso se tornou uma realidade de todos. Para a gente estar junto, a gente tem que estar no virtual. Como é que você enxerga isso aí hoje na pandemia, antes da pandemia? Qual é a tua visão desse negócio aí? Sei que você tem muita coisa para nos abençoar e somar com a gente. Com a pandemia, isso meio que se tornou obrigatório, né? Agora. Hoje em dia, até antiga, como o senhor estava falando, antes da pandemia, as pessoas elas estavam optando por essa vida essa vida virtual ao invés da vida física, né? Ao invés do tete a tete. Hoje em dia, em alguns casos não é nenhuma opção, né? Virou obrigatório.
E esse aí, cara, esse aqui é um assunto que eu, eu dou muita porrada em cima desse assunto, principalmente com os jovens aqui da igreja e não só com jovens, com a minha igreja mesmo, até nas pregações dominicais. Eu dou muita porrada nessa questão porque nós estávamos vivendo um tempo, cara, que meio que estava me incomodando bastante. Tem uma série que eu até indico aqui pra vocês, uma série da Netflix, que é a minha série favorita atualmente, uma série chamada Black Mirror. Não sei se vocês já chegaram a assistir. Mas a série ela fala sobre a influência que a tecnologia exerce sobre o ser humano, né? Sobre o quanto o ser humano ele é dependente das redes sociais, o quanto o ser humano é dependente de Facebook, de sites de relacionamento, de aplicativo de namoro, Tinder, essas coisas, o quanto o ser humano ele tá Twitter, o quanto o ser humano ele tá sendo dependente disso, de aplicativos de aprovação, né, de o quanto o ser humano ele é dependente de likes, de curtidas, de comentários, de compartilhamento. E isso aí, o ser humano que é dependente disso, ele, segundo a série, ele vive dentro de uma Black Mirror, né? Black Mirror é espelho negro, que é a relação que eles estavam falando é sobre o espelho, a cor do espelho do celular, a cor do espelho da televisão, né? Que é negro, né? Uhum. E, cara, a gente tava vivendo em uma Black Mirror. Sinceramente, nós estávamos vivendo numa época em que as pessoas elas estavam optando mais pelo virtual do que pelo pessoal, e isso tem um motivo. O motivo é que é mais fácil você optar pelo virtual, porque no virtual você é quem você quiser, né? Se cria um No, vi- personagem. no virtual você escolhe quem você quer ser, né? Você é quem você quiser, você fala o que você quiser. Eu já participei de discussões, né? Em que eu já conversei com pessoas que às vezes iam fazer desabafos com a gente nas redes sociais, né? Ou no Facebook ou no WhatsApp. E eu já encontrei pessoas que eram extremamente valentes diante de um teclado, diante de uma tela, diante de um celular. Eram pitbulls ferozes. E quando você ia conversar com a pessoa pessoalmente, no tete a tete, eram meros pinches. Eram meros pinches indefesos. E às vezes eu ficava pensando, assim, meu Deus, mas onde foi parar aquela valentia toda que o sujeito tava uns dias atrás lá destilando ódio nas redes sociais e aqui tá não é bem isso. Meninas que pessoalmente eram extremamente tímidas e quando estavam online se expunham de maneiras até eróticas, tirando fotos e se comportando de modos que elas não se comportavam pessoalmente, sabe? E eu ficava pensando, e isso me fez refletir muito a respeito disso, porque as pessoas elas optam pela vida virtual, porque a vida virtual é mais fácil. Na vida virtual as pessoas elas não estão olhando nos seus olhos, aí você constrói o seu próprio personagem, né? E Exato. isso aí, cara, é muito ruim, é muito sério, porque criam-se pessoas sem identidade. Porque, segundo John Locke fala, né, na filosofia, John Locke vai dizer que a nossa identidade ela é moldada de acordo com o meio que nós vivemos, né? John Locke vai falar que o nosso caráter ele é moldado de acordo com o que nós conversamos, de acordo com o que nós assistimos, com o que nós convivemos. Se nós estamos vivendo num mundo que as pessoas elas não estão tendo uma convivência, elas não estão tendo um contato com um meio que vai servir de influência na vida delas, nós vamos estar convivendo com pessoas sem molde, né?
nós vamos estar convivendo com pessoas semelhantes à terra de Gênesis 1, a terra sem forma e vazia. Nós vamos Exato. olhar para pessoas que são sem forma, você olha para aquela pessoa e você não consegue definir ao certo o que aquele sujeito é. Exato. Tinha, tem pessoas assim que eu fico olhando, eu fico pensando, cara, o que esse cara é, afinal de contas, né? Aí algumas pessoas, os jovens aqui da igreja, falavam, eu ficava pensando, ele chegava aqui e falava, fulano de tal disse isso, isso e aquilo. Eu ficava falando, e o que esse fulano de tal é? Aí é um digital influencer. Aí mas o que é um digital Que influencer? agora é Por uma que ele profissão, né, bem valorizada. bem valorizado, mas eu não entendo por que ele que a opinião daquele sujeito, daquela pessoa é relevante, sabe? Esses dias é bem complicado isso. Esse dia eu estava ouvindo nada contra, não conheço. Aí tava, sempre entro no Twitter pela manhã para ver as últimas do Bolsonaro, os últimos acontecimentos, o Trump, o que, que ele falou. E aí estava entre os trend topics, nos primeiros lugares, Felipe Neto. Ele deu uma Eita. declaração e tal. Fiquei pensando, poxa, cara, que influência esse cara tem, né? E aí você vai pesquisar o que que esse cara fez que marcou a sociedade. Ele tomou um banho numa banheira cheia de Nutella. Foi Cheio de Nutella, só o isso. marco dele, né? E a galera para ouvir, ele é influência. E aí a rede social ela tem muito disso, né? Porque de certa forma você escolhe quem vai te influenciar. Dentro desse conceito que você estava falando de ser moldado, a pessoa na rede social ela tem o poder de escolher quem influencia, quem ela escuta, quem está do lado dela. Ela tem alguns artifícios na rede social que no convívio normal, vamos assim dizer, no convívio pessoal, pele, mão, ela não tem, que eu bloqueio quem eu não quero, eu isolo quem eu não quero, eu sigo quem eu quero, eu apago para quem eu não quero ver alguma postagem minha, né? A maioria das redes sociais eu não sou muito expert assim, mas a gente vai percebendo que tem essas opções. Eu não quero que fulano veja meus stories, eu não quero que fulano veja minhas postagens. Para que isso não gere, eu vou bloquear o comentário, eu vou postar, mas não quero que ninguém comente o que eu estou postando, eu não quero ouvir ninguém. E aí nós criamos pessoas totalmente, disso que você falou é muito importante, pessoas que não estão abertas a serem influenciadas, pessoas que não estão abertas a ouvir um não. É uma geração mimimi que não aguenta ouvir um não, não aguenta ouvir algo contrário à sua ideia. A ideia dela tem que ser maximizada em meio às outras. Como é que a gente pode ver isso também, Marquinhos, dentro de um aspecto de que o Senhor ele vai nos moldar. E a Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, o homem afia o próprio homem. Então, um dos meios que Deus utiliza para nos moldar é justamente esse contato humano. Isso também reflete muito na questão da igreja, porque as pessoas hoje, elas, na mesma forma que fazem com as redes sociais a quem seguir, elas começam a fazer com a igreja. Essa igreja eu não vou ficar mais porque eles bateram no meu pecado, eles descobriram como eu sou, eles cobram uma transformação e aí essas pessoas elas procuram uma igreja que fale mais aquilo que ela quer ouvir e que muitas vezes não é aquilo que Deus quer que ela ouça. Como é que você vê essa influência digital nesse meio social? Como é que você vê esse aspecto da vida da pessoa no virtual, quando ela vai para um contato pessoal, contato humano, vamos assim dizer, como é que ela se quebra e se perde nesse ponto aí? Qual é o choque que isso traz na vida dela? O senhor disse, o senhor disse exatamente a palavra que eu ia usar. O senhor falou choque, né? É chocante mesmo. É, porque assim, uma coisa é você viver dentro da caverna. Uma coisa é você ver sombra. Você vê a sombra da montanha, você vê a sombra do carro, você vê a sombra da pessoa. E a outra coisa é você ver a montanha, você vê o carro, você vê a pessoa.
Ali não é só a sombra. Platão ele fala muito sobre isso no mito da caverna, né, de Platão. Que Uhum. ele conta a história de pessoas que passaram a vida inteira presas em umas grades, presas dentro de uma caverna, e o Vendo único sombras. contato que eles tinham com o mundo exterior era a luz que saía de lá de dentro do mundo exterior e a sombra das figuras que estavam lá fora, que eram refletidas dentro da caverna, né? E eles achavam que o mundo que tinha lá fora era um mundo de sombras. Eles achavam que aquelas sombras lá era a realidade que tinha lá fora. E um dia uma pessoa se soltou daquelas grades, foi lá para fora e ele teve contato com o mundo verdadeiro. Eu acho muito, muito sério isso que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão tendo contato com o falso, com o aparente, com o visual, e quando eles têm contato com o palpável, com o visível, aí, cara, o negócio complica. Porque eles vão descobrir que o mundo não é aquele arco-íris Conto de que eles fada, né? estavam vendo. O mundo é cruel. Eles vão descobrir que o mundo é cruel, que o mundo. A frase, vou roubar até a frase do Rock Balboa. Né? Ninguém, ninguém vai bater mais forte do que a vida, né? Sou fã, cara. E, nossa, e eu, cara. Você falou dessa questão aí da pregação, né? Eu fui pregar numa igreja, cara. É uma, é uma igreja assim, quando a gente é mais jovem, não que eu seja muito velho, mas quando a gente é mais jovem, assim, a gente tem. E a gente começa nesse mundo ministerial, a gente meio que se envaidece, né, cara? Isso aí é inevitável. Eu acho que todo mundo que é pregador ou ministro de louvor já passou por isso. A gente se envaidece um pouco. E eu, no começo, meio que impregnado com essa vaidade, eu tinham igrejas muito grandes, assim. No começo do meu ministério eu pregava só em igrejas bem pequenas, né? Hoje eu continuo pregando em igrejas bem pequenas. Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de pregar em igrejas grandes. E tinha uma igreja muito grande, assim, que eu ficava pensando, cara, meu sonho é pregar nessa igreja aí um dia. E eu ficava pensando assim, cara, o dia que eu pregar nessa igreja aqui vai ser o dia que eu vou chegar no ápice do meu ministério. E assim, cara, e eu tive a oportunidade de pregar nessa igreja que eu pensava, né? E assim, e é um lugar assim que hoje em dia eu não faço questão nenhuma, mas nem de pisar. Quando eu cheguei lá para pregar, o pastor ele virou para mim e falou: Qual vai ser o tema da sua pregação? Eu falei: vou pregar sobre isso e aquilo. Ele virou para mim e ele falou bem assim: é, Não prega sobre esse pecado e esse pecado. Porque Caramba, aqui eu tenho dizimistas muito bons que eles estão fazendo isso, que eles estão dentro dessas práticas. E meu se Deus. você pregar, se você bater em si nessa tecla, você vai trazer problema para mim. E eu simplesmente peguei minha Bíblia e falei, cara, eu, eu vou embora. Não vou pregar aqui, pastor. Se tem essa restrição, eu não quero pregar aqui. E fui embora. Porque Muito por bom. causa desse mundo virtual que a gente está vivendo, hoje em dia a gente não está combatendo mais o pecado, o pecado praticado. Hoje em dia as igrejas elas estão combatendo o pecado visual. É só a aparência do mal, não o mal. O que é combatido hoje é só a aparência do mal. Tipo assim, você pode fazer o que você quiser na sua vida, só não posta. Se você não postar, tá tudo certo, Tá tá tudo legal, ninguém tranquilo. viu. É só as pessoas não descobrirem. E, é um cristianismo de aparência, assim, né? Somos pessoas sem identidade, somos pessoas sem aparência, que estamos vivendo de uma maneira não identitária
e vivendo praticando um cristianismo aparente, um cristianismo só visual, que ele não precisa ser praticado. Ele pode ser só é só você não postar, sabe? É só você não postar. E isso para mim tem sido o maior choque que eu tenho visto nessa geração, principalmente no meio da geração cristã, em relação a esse mundo, para usar um termo em inglês, em relação a essa Second Life, né? Com certeza. E também isso traz um prejuízo muito grande, Marcos, porque eu vejo uma questão assim, quando a gente cria um personagem para viver e nos acostumamos com ele, quanto mais parece que a pessoa cria e acostuma com esse personagem, mais ela tem aquilo como uma verdade para si, ela sai fora de um propósito real, do propósito de Deus para que ela foi criada, de entender o que ela foi criada. E na questão da transformação dela também, ela perde muito, porque a partir do momento que eu crio um personagem, eu me isolo, esse personagem não é passível à mudança. E muitas pessoas criam isso, muitas vezes, eu acho, como uma saída para a rejeição. Eu fui rejeitada nessa área, fui rejeitada em outras áreas, então ela cria alguém, um personagem, ela começa principalmente nas redes sociais, porque pessoalmente, uma hora ou outra, essa máscara cai, isso vai cair, não tem como, mas nas redes sociais a gente consegue postergar isso, prolongar esse personagem, só que ao mesmo tempo a gente não consegue entender que, em primeiro lugar, nós somos criados para receber o amor de Deus. Deus nos ama como nós somos. Deus, ele nos aceita com os nossos erros, Deus, ele nos aceita com os nossos pecados, mas aí ele vai entrar num processo de transformação desse eu. Eu vou ser transformado nessa pessoa espiritual, neste filho de Deus, no caráter. É aquela questão do Gênesis, né? Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança, não que Deus tenha cabeça, mãos, essa questão que nós conhecemos, mas na questão de um caráter, na questão do ser, na questão de comunidade. E quando nós criamos um personagem, não estamos dispostos a sermos moldados novamente, como barros mesmo, para nascermos de novo, sermos essa imagem e semelhança de Deus, nós sempre vamos ficar desconstruídos. A nossa imagem, o nosso eu sempre vai ser desconstruído porque nós fomos criados para um propósito, nós fomos gerados para um propósito. E é muito complicado porque quando a gente começa a criar esse personagem de rede social, a gente começa a achar que ele é uma verdade, quando na realidade não é. Como é que você enxerga essa questão daquilo que Deus tem a fazer de transformação na vida da pessoa? Mas eu sempre uso uma frase aqui na igreja: Deus não transforma personagens, ele transforma pessoas reais, com seus defeitos, com seus erros. Um grande exemplo que eu tenho é quando ele vai curar aquele leproso, ele toca no cara, o cara ainda estava com lepra. Depois ele diz, seja limpo. Mas ele tocou, o cara ainda estava com lepra. Então, para a pessoa entender isso, Deus, ele quer você da forma como você está, você não precisa montar um personagem para ser aceito por Deus. Na realidade, ele está te chamando assim. O, o, o Tim Maia, cara, ele, no começo na juventude dele, ele estava vivendo uma vida totalmente sem futuro aqui no Brasil, né? E a construção da carreira musical dele foi construída lá nos Estados Unidos. E eu tava assistindo o filme dele, eu não sei se foi verdade, eu não sei se aconteceu daquele jeito. Mas lá no filme mostra ele meio que falando, mentindo pra todo mundo que ele tinha passado por ele tinha passado em uma prova para estudar música lá nos Estados Unidos. E ele tirou passaporte, ele tirou visto, tirou tudo. E quando ele chegou lá, ele pensou bem assim, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Num lugar que eu não sei nem o idioma, nem nada. Ele mentiu tanto que ele começou a acreditar na própria mentira. E quando ele chegou lá, ele começou a trabalhar de pedreiro, de pintor, de eletricista. E depois que ele foi começar uma carreira musical,
quando ele se encontrou com ele mesmo. Eu digo que eu imagino que deve ser muito duro a pessoa viver uma vida que ela não é aquilo que ela está aparentando, né? E eu digo isso porque eu já fui assim, cara. Eu já vivi assim, eu já passei boa parte da minha vida sendo o que as pessoas queriam que eu fosse, falando da forma que as pessoas queriam que eu falasse, me vestindo da forma que as pessoas queriam que eu me vestisse, e meio que eu criava o meu fantástico mundo de Mob, né, na minha mente. Eu criava os meus personagens. Eu lembro que eu tinha muita. Eu tinha mania quando eu era criança. Não, não pensa que eu sou louco, nem autista, nem nada do tipo, não. Mas eu tinha uma mania na época, quando eu era criança, de, de ficar imaginando que eu era um super-herói na minha mente, né? E eu criava histórias mais mirabolantes que o senhor pode imaginar. Super Marcos. É. Eu criava as histórias mais mirabolantes que o senhor pode imaginar. E na minha mente, as pessoas que me faziam mal na vida real, eles eram os vilões na minha própria história, na história que eu desenvolvia. Eles tinham poderes, superpoderes, de acordo com aquilo que eles usavam para me fazer mal, né? E nas minhas histórias eu combatia eles e eu tinha que vencer eles, né? Eu cheguei numa época da minha vida que eu tava gostando mais dessa minha versão de herói. O Bispo ah, Ernesto no- falando que era desse jeito, conhece? Era desse jeito, ele sabe. E chegou uma época que eu comecei a gostar mais dessa minha versão do herói que eu criei, dessa vida falsa que eu criei, do que na vida real, porque na vida real você vai ter que lidar com seus problemas. Na vida real não tem pra onde fugir, cara. Como é que você vai fugir das suas dívidas? Como é que você vai fugir daquela pessoa que que você não tá conversando? Uma hora vai ter que acontecer de vocês se encontrarem, de vocês olharem nos olhos e de vocês resolverem as suas diferenças. Como é que você vai fugir daquela pessoa que você tá apaixonado e que você não quer que você diz pra ela que você é uma pessoa, mas quando ela começa a conviver com você, ela vai descobrir quem você é de verdade. Ela vai descobrir os seus defeitos. É, Se tem um conselho que eu posso dar é que não se pode fugir da realidade, né, cara? E não tem ninguém que melhor do que possa dizer isso do que o próprio rei Salomão. O cara, ele chega, ele passa a vida toda tendo tudo que um ser humano ele pode ter na vida. Ele tem mulheres, ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem sucesso, ele tem riqueza, ele tem respeito, né? O nome dele é respeitado. Ele tem sabedoria, que foi o que ele pediu para Deus para ter, né? Quando ele chega no final da vida dele, né? Quando ele vai escrever Eclesiastes, você vê lá Eclesiastes, foi um livro que ele escreveu na velhice. O cara, ele olha para um lado, olha para o outro e pensa, mano, eu tenho tudo, mas eu não sinto Deus aqui comigo na minha vida. E tem um versículo que ele fala, cara, de que vale eu ter conquistado força, sabedoria, fama, riqueza, se eu não, se o meu alvo não está em ti, se a minha vida não está em ti, se o meu amor não está em ti, se o meu coração não está em ti. E chega um momento que esse personagem que as pessoas estão criando, ele não vai valer de nada, cara. Não vai valer de nada. Cara, eu vi uma cena que, antes da quarentena, que me entristeceu de uma maneira tão grande que você nem imagina. Eu tava indo pra padaria e eu vi um pai andando com o filho e o menino tava dando estrelinha no chão, né? Dando aqueles mortais. Mostrando, olha pai, olha o que eu aprendi na escola. Eu aprendi, olha a estrelinha que eu dei, que eu aprendi. E o pai, ó, com o celular na mão, cara. Velho, o cara, ele não tinha coragem. Ele não tinha coragem de tirar o olho do celular pra olhar o que o filho dele tava fazendo. Tava mostrando pra ele.
e ficava lá com o celular, lá mexendo no celular. E o menino foi, gritou bem assim: pai, olha pra mim, pai, olha pra mim. E ele com a cara no celular respondeu bem assim: eu tô olhando, filho. Eu tô olhando, muito bonito, parabéns, muito bonito. Aí eu fico pensando bem assim, esse cara ele tá tão compenetrado no Black Mirror dele, no fantástico mundo de Bob dele, no mundo virtual dele, fazendo sei lá o que ele estava fazendo. Não sei se estava assistindo vídeo no YouTube, não sei se estava olhando no Twitter, não sei se estava conversando com a amante, seja lá o que for que ele estava fazendo, né? Mas ele tá tão compenetrado com aquilo que quando ele começar a perder o que ele tem na vida real, aí ele vai dar valor pro que é real. Eu fico pensando, Deus me livre e guarde, se esse menino pega um coronavírus desse e morre, ou se esse menino pega um câncer, aí ele vai pensar bem assim, nossa, cara, o momento que eu poderia estar me dedicando a ser um pai atencioso pro meu filho, eu tava aqui ocupado com esse bando de porcaria. E, e a gente tá vivendo uma época, cara, que é tão triste isso, porque antigamente as pessoas elas iam pro culto é, para adorar a Deus, né? E se desse tempo, eles postavam alguma coisa. Hoje em dia as pessoas elas vão pro culto para postar. Se der tempo, eles adoram a Deus. Tava vendo um Uhum. show gospel, cara. Você olhava assim pra igreja, não tinha ninguém cantando, não tinha ninguém adorando, era todo mundo com celular. Assim, né? Antigamente as pessoas, o namorado se encontrava com a namorada para ter um dia romântico juntos, para namorar um pouquinho, para conhecer um ao outro. Hoje em dia eles se encontram para postar. Se der tempo eles namoram. Antigamente eles se Exato. encontravam para namorar. Se desse tempo eles postavam. Hoje em dia o postar ele tá sendo mais importante do que o viver. Hoje em dia o cara, antigamente as pessoas iam pra lanchonete pra comer um Big Mac no McDonald's, né? Se desse tempo você tira foto do sanduíche. Esses dias eu vi duas pessoas conversando e uma falou bem assim: "Nossa, eu não vejo, eu tô doido pra ir no McDonald's pra tirar uma foto comendo o sanduíche e tal". Tipo, ele tá indo pra tirar a foto, Não é porque ele não é está pra com comer. desejo do sanduíche, né? É complicado. Eu É conheço muito pessoas bizarro, velho. que trocam de roupa dentro de casa, postam uma foto, sextou, e daqui a pouco guarda a roupa e fica em casa e sextou em casa, vai assistir, sei lá o que que passa na sexta-feira. Mas o status tem que sair, né? Tem uma tia minha, cara. Uma tia minha, ela, ela veio aqui na igreja num domingo, num culto, no domingo, né? E quando eu cheguei em casa, cara, eu vi o que ela tinha postado. Ela postou uma foto, ela tava com a roupa que ela tava aqui no culto. E antes dela sair pro culto, ela postou uma foto e escreveu hashtag partiu, rolê com as amigas. Eu fiquei pensando, cara, a pessoa ela veio pra igreja, mas ela tá fingindo para as pessoas em uma tentativa frustrada de parecer descolada, de parecer uma mulher desconstruída, uma mulher que sai, uma mulher que se diverte, uma mulher que bebe. Nessa tentativa de transmitir essa mensagem para as pessoas, ela posta aquilo ali. Então, assim, a verdadeira tá vindo para a igreja. A personagem tá vindo dar um rolê com as amigas. É complicado. Seja lá em qual universo paralelo que esse rolê aconteceu. É porque é aquela questão, né? Ela vai viver uma vida que vai agradar os seguidores, né? Que vai atrair a famosa curtida. Isso é uma preocupação tão grande, essa questão de curtida, que se eu não me engano, no Instagram, um tempo atrás, até antigamente ficava, né? Quantas curtidas teve quantos coraçõezinhos teve lá naquela foto. E eles tiraram, né? Parece que agora só aparece para quem tem muitas curtidas ou muitos Tiraram. seguidores. Não sei como é que tá, Tiraram mas porque a pessoa tava ficando com depressão.
As Isso, ia pessoas querer elas falar entraram com justamente sobre depressão, isso. sim, ao saber que o que ela estava postando não estava sendo curtido pelas pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui variando aqui 19, 18, 15 pessoas por live. Há uns 15 dias atrás, um pastor comentou lá e falou assim, no Facebook. Aí eu fui, comentei uma coisa, ele levou para um lado pessoal, paciência, a gente não é responsável pelo que as pessoas entendem de nós, mas sim por aquilo que a gente fala. E ele falando, porque o pessoal, quando é na igreja, não participa de culto de oração, o pessoal não participa de estudo bíblico, e agora nas lives também o pessoal não participa, porque não está dando ninguém na live, tarará, tarará, aquela conversa toda. E aí a gente queria entrar nesse ponto de depressão, desse pensamento, porque nós nunca tivemos uma geração tão atingida por essa questão de depressão quanto essa, de ausência de valores reais quanto essa. Eu acho que isso está muito ligado a essa questão do ser, de entender quem eu sou. Justamente isso que você falou. Eu também vivi muito com isso. Uma vez alguém chegou em casa, aí já estouramos, vamos para 1 hora de live. Uma vez alguém chegou na minha casa, se você puder, lógico, né? Tá tranquilo aí? Ah, posso, tô tranquilo. Eu estava eu tinha uma empresa, eu estava num domingo à tarde, descansando para o culto à noite, e alguém chegou, bateu no portão da minha casa, eu estava de bermuda. E aí eu fui atender, falou, aqui que mora o pastor? Eu falei, eu queria falar com ele. Eu era meio novo, né, e cara de menino também, na época. E aí falei, não, sou eu mesmo. Você que é o pastor? Não, porque eu queria chamar, porque manifestou um demônio ali. E já foi uns 3 pastores lá, e o demônio está quebrando a casa toda, e tarará, mas você de bermuda, eu nunca vi pastor de bermuda, eu não aceito, e não sei o que isso não é certo, e tarará, tarará, tarará. Eu falei, caramba. E aí eu não posso ir lá então. Não, mas se você quiser ir lá, vamos. Chegamos lá, Deus seja glorificado, o cão foi embora. E eu aproveitei aquele momento para trazer uma mensagem àquela família, e toda a casa reuniu, aceitou a Cristo, eram crentes, vivendo uma religiosidade de aparência, mas que na verdade, e essa questão, antes ela se escondia muito nesses costumes da igreja, né? As pessoas escondiam o seu mau caráter, escondiam a sua má conversão, escondiam aquilo que elas não eram transformadas, na aparência de roupa, né? Eu usei um terno, botei uma Bíblia, dei um glória a Deus alto, rodopiei umas 2 vezes na igreja, não importa o meu adultério, não importa que eu estou devendo todo mundo, eu tenho uma aparência de crente. Isso hoje é transferido para essas redes sociais. E aí a gente começou a perceber que aquela família tinha muito isso, uma vida de aparência, todo mundo na rua falava que eram os crentes, porque viviam como crentes, mas quando você foi entrando ali a fundo na família, você via que era só uma mera religiosidade. Então as pessoas elas não se acham. Visando isso, essa geração que a gente vive, depressiva, pessoas que não se acham, pessoas que não se situam, e com essa questão de redes sociais, aí eu quero também trazer para um outro lado. Você é pastor e, cara, bora novo, muito experiente, cabeça muito aberta. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Eu, às vezes, dou muita risada aqui, no bom sentido, de ver aqueles pastores que não têm contato nenhum com rede social e aí vão fazer live. Esses dias eu estava vendo uma live do Hernandes Dias Lopes com o Nicodemos, Augusto Nicodemos. E aí eles postaram, falei, vou assistir a live. E um ficava pro outro. Não, aperta aí, é uma carinha que tem. E aí você, desliga. Aí o Hernandes, não, vou chamar meu neto. Vem cá, onde é que desliga o bate-papo aqui? Porque estão pedindo para ver o outro e tal. Eu fiquei caindo de rir aqui. Falei, cara, como é que são essas coisas? E a gente acaba que vai acostumar com isso. Eu acho que vai ser uma tendência daqui para frente a igreja usar cada vez mais esses meios digitais. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu enxergo que a gente está acostumando a trazer alguns vícios que a gente tem na igreja. Por exemplo, tem muito pastor que ele se preocupa mais com quantas pessoas vão participar do culto do que com a mensagem que ele tem a trazer no domingo.
né? A popularidade da igreja está muito mais na frequência, a popularidade da igreja está muito mais justamente no postar a foto de quantas pessoas tem ali, do que a igreja realmente é. O que ela está pregando, o que ela está ensinando, qual a transformação que ela faz na comunidade que ela está inserida. E eu conheço já pessoas, nessa época de pandemia, algumas pessoas que eu conversei, que já estão frustradas, porque as pessoas não estão acompanhando as suas lives, porque as pessoas não estão curtindo suas Seu postagens. conteúdo. Como é que a gente vai lidar com essa questão de rede social e trazer tudo isso quando essa pandemia acabar? A gente vai vir de um momento que está sendo importante, muito importante mesmo. Essas lives, acho que está dando uma direção à igreja, acho que colocou numa igualdade as vozes da igreja. Tem pastor que não tinha muito espaço e de repente com as lives as pessoas descobriram uma igreja, somente os foras da igreja, descobriram uma igreja que existe, que é séria, mas que não tinha espaço em mídia. Como é que você vê essa questão aí para a igreja em si, pastores que podem estar nos ouvindo? Esse vídeo vai estar no YouTube, a gente vai subir para o meu canal. Como é que você vê essa questão aí? Pastores frustrados com as lives, quando chegarem para suas igrejas, vão levar essa frustração também para suas igrejas desse período de pandemia? Crentes vão ficar acostumados a estar em casa, sentado, ouvindo cultos e tomando Santa Ceia em casa e não vão querer mais se envolver com a vida de igreja. Eu vou ficar postando, fique em casa, o quanto você puder, sabendo que o meu vizinho está passando fome e eu não tenho coragem de ir no mercado comprar um alimento para ele, porque virtualmente eu estou ali postando no meu status, fique em casa, se cuide, mas eu não cuido de ninguém. Como é que você vê isso aí? O, a, a internet, ela meio que deu uma voz para as pessoas, né? Antigamente, se você quisesse ouvir um comentário sobre política, por exemplo, você tinha que que ver o que o Arnaldo Jabor estava comentando no Jornal Nacional, no Jornal da Globo. Antigamente, se você quisesse ouvir uma pregação que não fosse da sua igreja, não tinha opção não, cara. Era o Malafaia de sábado de manhã que você tinha que assistir. A loja, né, do Malafaia. A loja do Malafaia ou a loja do Edir Macedo. Não, não tinha outra opção, né? Cara, hoje em dia a internet ela deu uma voz para a pessoa. Hoje em dia você não precisa se contentar com o que o Arnaldo Jabor, com o que o Alexandre Garcia tá falando sobre política. O que você pensa sobre política, você vai lá e expõe E na se rede torna uma social, voz. né? Você tem uma voz. O, o que você pensa sobre algumas questões religiosas, se você não concorda com aquela pregação que você ouviu, hoje em dia você não precisa engolir aquilo seco, né? Você pode ir na rede social e expressar o que você entende sobre o que é certo, sobre o que é errado, o que você absorveu, o que você não absorveu daquela pregação. E a questão é que alguns agora estão descobrindo essa voz, né? Alguns agora estão descobrindo essa voz. E não só no âmbito religioso, eu digo sobre outros âmbitos também. Tem empresas, cara, que já estão estudando deixar de funcionar de forma física e começar a funcionar só em home office, porque é mais barato. E eu não vou me espantar se surgirem igrejas que vão deixar de funcionar de forma física para funcionar só em, em Virtual. church office. Church Web, virtualmente, né? Eu não vou me espantar, cara, se isso acontecer. É... Assim, isso é... Cara, eu tô muito preocupado. Eu vou ser Sim, sincero mas vamos aqui. pro senhor. O que você acha se acontecer isso? Uma igreja que funciona só virtualmente. Qual a tua ideia Eu disso não aí? acho. Eu não acho que vai ser benéfico.
sinceramente falando. É, cara, a igreja ela funcionar fisicamente e aproveitar o espaço físico para transmitir o virtual, beleza? É uma Exato. coisa. Agora, a igreja que deixou o físico para funcionar só virtualmente, cara, isso vai ser muito maléfico. Exato. Muito maléfico mesmo. Primeiro é que a gente vai deixar aflorar um dos maiores malefícios que esse mundo virtual trouxe para a humanidade. A valorização do ter e a não valorização do ser. A gente vai começar a valorizar cada vez mais o que nós temos e valorizar cada vez menos o que nós somos ou o que as pessoas são, né? É, o capitalismo, cara, eu não sou contra o capitalismo, não. Eu sou um cara capitalista pra caramba, inclusive. Só que o capitalismo, ele tem o seu lado ruim também. Ele tem o seu lado negativo. O lado negativo do capitalismo é o lado humano. É as pessoas elas passarem a valorizar mais o ter do que o ser. Antigamente as pessoas elas usavam coisas e valorizavam pessoas. Vi uma À pregação sua medida, esses dias sobre isso. sim, à medida que o mundo ele vai se tornando mais virtual, as pessoas elas estão aprendendo a valorizar coisas e usar as pessoas. A internet ela não existe para ser valorizada, cara. A internet ela existe para ser usada. A pessoa é que precisa ser valorizada. Ela nos deu uma voz, porque assim, é, eu interpreto aquele versículo das coisas maiores, né? Vai em meu nome e vocês serão usados em coisas maiores. Em coisas maiores vocês serão usados em meu nome, que Cristo disse, né? Eu interpreto essas coisas maiores, assim, quando você pega o coisas maiores no original hebraico, ou no original grego, você vai ver que ele está usando a palavra parcânades, que é maiores em quantitativo, né? Em quantidade. Em outras, traduzindo ao pé da letra, Jesus estava falando: se eu curei 10, vocês vão curar 100. Se eu preguei para 100, vocês vão pregar para 1000. Ele está falando coisas maiores, ele está falando de quantidade. Isso meio que se cumpriu, né, hoje em dia. Com Porque assim, certeza. se Jesus ele curava pessoas que iam até ele pessoalmente, vamos supor, o cara, o fabricante de remédio, quantas pessoas em massa ele não cura quando ele fabrica o remédio e distribui esses remédios pelo mundo todo. Se Jesus ele atravessou de um lado do mar para o outro, andando sobre as águas, hoje em dia a gente consegue atravessar continentes, né? De navio, de Voando avião, sobre as né? águas. Voando. Se Jesus ele pregava para 100 pessoas, só que Jesus ele pregava para pessoas que estavam no mesmo espaço geográfico dele, né? E hoje em dia a gente prega para. A gente consegue pregar para pessoas que estão até do outro lado do mundo. Uma pessoa que está lá no Japão, ele pode estar assistindo aqui essa live agora, né? Então, na questão quantitativa, nós estamos fazendo coisas maiores, né? O problema é quando você pega o coisas, né? E você torna a palavra coisas mais importante do que a palavra maiores. Quando você pega o recurso e você usa desse recurso o fim único, né? E você se alimenta somente daquilo, né? O ser, ele passa a não ter mais valor. O abraço, uma paz do Senhor, um aperto de mão, ele passa a não ter mais valor. E a gente sabe que o que atraiu a presença do Espírito Santo lá em Atos 2, no meio daquelas pessoas, além de serem pessoas que estavam no mesmo propósito adorando ao Senhor, eram pessoas que estavam unidas também, né? Eles estavam unidos no mesmo propósito, cara. Cara, Sempre quando acabar juntos. essa união, velho, quando acabar essa união, a gente pode declarar que tá decretada a falência da igreja, cara.
Eu vi uma frase muito interessante de alguém em alguma live, um, um brother que eu tenho, Felipe Vilela, congregou conosco. Hoje é cantor, mas congregou conosco em Planaltina um tempo. E ele disse que leu em algum lugar uma frase que diz assim, que a questão do céu é o façamos. Deus vem, quando ele vai fazer o homem, ele diz, façamos. Nós, Jesus, ele fala, eu e o Pai. Você vai em Atos dos Apóstolos, é sempre, estavam reunidos todos em um mesmo lugar, estando eles reunidos. O próprio Jesus, quando vai mandar os seus discípulos, diz, vai de dois em dois, ide. E aí ele diz que viu uma frase interessante assim, que quando Satanás no céu pensou no eu serei, então ele perdeu toda aquela questão de estar onde estava. Ele quebrou o princípio de comunhão, de ser dois. Então justamente quando a gente quebra esse princípio de comunhão de igreja, a gente pode ter uma comunhão virtual, mas ela nunca vai ser igual como uma comunhão pessoal. Até porque virtualmente eu tenho todas aquelas questões que nós já colocamos, né? De seguir quem eu quero, de bloquear quem eu não quero. E quando a gente vai conviver, a gente tem que conviver como um todo. E saber que muito mais do que receber, na verdade nós não estamos aqui para receber nada, nós estamos aqui para doar. Né? O papel que Deus gera em nós é esse sentido de doação mesmo. Quando Jesus disse, seja meus imitadores, esse Jesus ele entregou sua própria vida pelos outros. Então, ser imitador de Cristo também é se entregar pelos outros, não é buscar um próprio benefício. E quando nós falamos dessa questão virtual, que a pessoa vai ficar só virtual, me preocupa muito uma igreja se voltar somente para o virtual, porque a gente vai perder muito essa questão da comunhão, muito essa questão do estar próximo. E a gente vai Que já criar não estava pessoas... muito forte, né? Exato. E a gente vai criar pessoas muito isoladas. E aí, eu não sei, me preocupa. Da mesma forma Isso é que me verdade, enche cara. de esperança saber que a igreja começa a ocupar espaço nas redes sociais, mas me preocupa essa questão dela achar que isso é suficiente, que isso é o fim, não é. Que isso é a nova igreja. Não pode ser. Eu vi muitos pastores falando, a pandemia ela vai trazer uma nova realidade de igreja. A gente não precisa de uma nova unção, a gente não precisa de uma nova igreja, nós precisamos voltar ao que é, né? O que é correto, já está fundamentado o que é. A unção de Deus é aquela, o princípio de igreja é esse, o princípio de comunhão é esse. A gente precisa só voltar ao que era, não precisa inventar nada novo, já está lá e é simples. A igreja é simples. Marquinhos, Exatamente. nós estamos aqui quase estourando o tempo, falta 2 minutos, cara. 2 minutos. Passou rápido, foi boa a conversa. Tava muito boa. É, Muito bom mesmo. Deixa então aproveitar esses 2 minutinhos aí, deixa um recado para a galera, aquilo que está no teu coração. Quero te agradecer de coração a participação nessa live hoje, que Deus te abençoe. E encerra aí orando por nós. Amém. Se puder deixar um recado para vocês, galera, para vocês que estão nos assistindo, não se contente com o virtual, cara. Não se contente com o virtual, se contente com o visível, se contente com o palpável, se contente com o tete a tete, se contente com o pessoalmente. O que Deus ele sempre busca para o ser humano são relacionamentos, não relacionamentos líquidos, são relacionamentos sólidos. E a única forma de nós termos um relacionamento sólido é o tete a tete. E outra coisa que eu digo para vocês, cara, não fica só mergulhado em notícias, é importante assistir jornal, é importante ler matérias e tal, mas quando você puder assistir um filme, assistir um desenho, ler um livro, faça isso, Desintoxica cara. um pouco, né? Desintoxica um pouco, porque isso aqui não é saudável. Amém? Vamos orar. Pai querido, eterno Deus, queremos te agradecer por mais esse momento, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida do pastor Fabiano, pela vida da igreja dele, por cada pessoa que está nos assistindo aqui, que o Senhor possa abençoar cada família representada, cada lar aqui, cada pessoa, Pai querido, levar a tua presença, a tua glória, sustentando com amor, com força a vida de cada um, Pai amado. Que possamos sair daqui mais fortes espiritualmente e mais cheios da tua presença. Nos sustenta nesse momento tão difícil, Pai querido. Nos dê maturidade para entender o que é realmente importante. Em nome de Jesus, amém. Amém. A live vai estar no Stories durante 24 horas.
Vou subir no meu canal no YouTube, Fabiano Alvarenga, procura lá, amanhã vai estar lá a live. E Deus abençoe a todas, a todos e a todas que nos acompanham. Um abraço, Marquinhos, um abraço na família e todos aí.